jovens! Tudo bem com vocês? Eu sou o Jais Catafesta e estamos aqui para mais um podcast O Casal do Têxtil. Oi, eu sou a Júlia do podcast Casal do Têxtil e hoje com esses dois queridos, o nosso no episódio hoje é o número 13, 13º episódio, e com a presença de Thalita Moura, diretora de produto, e Marcelo Muniz, diretor comercial e estratégico da empresa Benebo de Blumenau. Sejam bem-vindos. Obrigada, um prazer, uma emoção estar aqui participando do nosso primeiro podcast. Que legal. Obrigada pelo convite. Que demais. Agradecemos a oportunidade de falar um pouquinho nossa história, né? Acho que legal. Dividir esses perrengues que a gente tem no texto, mas que são gratificantes demais. Acho que é um vício que a gente tem, né? Nossa cachaça que a gente fala, né? É. E vamos dividir aí e vamos falar um pouquinho sobre isso. Que legal. Massa, obrigada, gente. Isso. Vamos aos fatos, então. Hoje vocês estão aqui como diretores da Benebo, porém a Benebo, antes da Benebo, tinha uma outra história, né? Uma grande história do têxtil também, né? Sim. Então, me fala um pouco como vocês entraram nesse mundo têxtil aí e... Poucos anos, né? Poucos anos. Eu digo que a Benebo é uma empresa, um nome novo, está fazendo 1 ano e pouquinho de idade, mas ela vem com uma bagagem aí de 20 e poucos anos, né? Na sua história. Ela é a terceira etapa de um movimento que a gente fala. Eu acho que as empresas, os negócios, eles vivem de ciclos, né? Evolui. E acho que é importante o empreendedor, pelo menos a visão que eu tenho, interpretar isso e buscar essa evolução do seu próprio negócio para não parecer ou não perecer nesse sentido, ou também para buscar novas oportunidades de crescimento, né? A Benebo começou mais ou menos em 95. Ela foi fundada com o nome original de Bem Bordados, né? Que era uma empresa que talvez muitos aqui conheçam da região. Foi fundada pelo meu pai e minha mãe, o seu Paulo e a dona Rosângela, né? O seu Paulo foi diretor de algumas empresas têxteis da região, a dona Rosângela era dona de casa, né? Cuidava dos filhos, todo mundo novo, escola, né? Aquela coisa de família, assim, que a gente sabe. Porém, meu pai, Paulo, ele sempre foi muito empreendedor, ainda é até hoje, né? Sempre uma visão muito de futuro e de querer sempre crescer, buscar inovação. Viu naquele período, envolvido no ramo têxtil, algumas oportunidades. Talvez, como vocês lembram, principalmente nos anos 90, a parte da terceirização estava muito no auge, né? E ele viu uma técnica, digamos, nova, que começou a surgir na região aqui, que seriam as máquinas de bordado, né? Ele, dentro dessa empresa que ele trabalhava, foi uma das primeiras empresas a importar esses tipos de máquinas, então ele já começou a ter um pequeno envolvimento com relação a isso. E junto com a minha mãe, que já em casa tinha uma segunda renda menor, que fazia tricô, né? Aqueles tricô máquina brother, de fazer o rec na mão, né? Fazer algumas peças para vender para conhecidos, família. Propôs a ideia de vender essas máquinas e adquirir uma máquina dessa para começar a prestar serviço de terceirização. Então a minha mãe topou, sempre muito parceira do meu pai nessa história, né? Acho que são um casal fabuloso nesse sentido. Toparam a proposta. Meu pai vendeu o único carro que tinha da família, né? Aquelas, acho que, roteiros que a gente sabe dos empreendedores. Foi muito tempo trabalhar de ônibus, fez todo o seu círculo de ônibus, mas conseguiu comprar uma maquininha pequena e colocou no fundo de garagem de casa. Então, junto com a minha mãe e um colaborador do início, começou a buscar aqui na região, com as empresas, a proposta do bordado. Nesse ciclo, até mais ou menos 2012... a empresa foi crescendo num modelo um pouco menor, né? Mas foi buscando ali a terceirização no modelo do bordado normal, que a gente chama, que envolvia só a linha do bordado, né? Seja para licenciados, para marcas, foi construindo esse caminho e comprando mais uma maquinazinha ali, outra ali, a seus trancos e barrancos, mas a gente foi fazendo isso, né? Meu pai sempre disse, e isso vale até hoje, eu sempre passo, que um negócio é feito muito pelo nome que você constrói, né? Então a gente tem que ter... O crédito que a gente constrói no mercado, isso não se perde, né? Tudo o resto se constrói. E ali em 2002 surgiu uma oportunidade de oficialmente a gente sair do negócio que era no fundo de casa e por um espaço único, separado, né? Então foi alugado um galpão, foi levado as máquinas e a gente foi naquela crescente de estar buscando clientes, né? Eu, nesse período, ainda estava muito envolvido com a faculdade, quer dizer, meus pais sempre priorizaram muito a educação, fizeram de tudo para pagar boas escolas, boa educação para mim e para minha irmã, né? E em um determinado momento optei, em vez de seguir um caminho fora, vim trabalhar junto com eles, né? Comecei, claro, desde 95, quando podia, estava envolvido ali junto na parte operacional, trabalhando, cortando entretela, operando máquina, sim, né? Acho que essa escola, para quem trabalha no têxtil, não tem preço, né? Você trabalhar no chão de fábrica é a melhor escola que tem.
Verdade. E em determinado momento da empresa, ali em 2002, eu fui transitando para a parte comercial, né? Acho que não sei se o Jason lembra, dentro dessa inovação do período da busca de inovação, meu pai foi um dos primeiros a conseguir trazer máquinas de corte a laser aqui para a região. E nós até prestamos serviço de terceirização uma época para a própria Colisão. Né? O Jason acho que fazia as artes, não sei se lembra, os corte a laser. Sim. Então, dentro dessa vertente, meu pai sempre está buscando, junto com os parceiros, trazer máquinas, né? E quando eu fui para a parte comercial, nesse momento, eu e a Thalita, que somos casal, já estamos há 20 e poucos anos juntos. Né? Então, a história da Benebô e Bem Bordado está junto com a nossa história de como casal. Já trocávamos muito sobre o mercado de moda. E quando eu entrei para a área comercial, trazendo a parte técnica produtiva, de sabendo entender um pouco mais o processo do produto, junto com a Thalita, a gente sempre gostou muito de estar envolvido com produto, com pesquisa, entender o mercado, estar visitando, né? Depois a Thalita pode falar um pouquinho mais sobre isso. Consegui ir abrindo alguns clientes diferentes que buscavam um pouco mais do valor agregado, que a gente chama, né? Ele saiu do bordado normal, fazer um bordado mais especial. Porque quando você estava no bordado normal, vamos falar, a gente está falando de uma época em que a gente não tinha a BVTEX, que é um termo que vocês já falaram aqui, que depois eu vou falar um pouquinho mais. Algumas regras de mercado que colocavam os fornecedores, ou os subcontratados, ou os terceirizados, digamos, em igualdades de negócio. Não tinha. Então você, às vezes, tinha uma estrutura maior, você estava competindo com o mesmo fornecedor que às vezes tinha uma única máquina que nem nota fiscal tirava. Então a briga por custo era muito alto, né? Sim. Então, nesse sentido, buscando a inovação e vendo o que a gente poderia buscar diferencial, o laser foi um dos caminhos que a gente buscou, que também era uma inovação no momento. E fora isso, a gente começou a buscar, junto com os parceiros, a vinda de máquinas com técnicas diferentes, né? Então, nós fomos um dos primeiros aqui na região a trazer máquinas com aplicações de paetê na época, né? Depois veio a máquina com aplicação de chenille, que é aquele técnica que imita um tapetinho, assim, né? Logo na sequência, a bailarina também, que é a gente chama de bailarina, que é uma máquina que dança como se fosse uma bailarina e aplica cadarços, aviamentos, né? O movimento dela. O movimento dela vulgarmente como bailarina. E dentro desse quesito eu fui buscando ali parceiros que entendiam essa proposta e fui começando a desenvolver algum trabalho e um ganho de desenvolvimento técnico, que a gente chama, né? Entendendo como otimizar esses maquinários para trazer uma maior proposta visual e também um custo-benefício que pudesse vincular o bordado a esses produtos. O bordado, infelizmente, ele tem uma dificuldade, que o tempo operacional de um bordado ele é muito longo, né? Eu digo sempre que às vezes você comparar com uma estamparia, o ganho que você produz num dia, comparado com uma máquina de bordado, é muito maior, né? Sim. Então a gente sempre teve um pouco desse desafio. Nessa trajetória ali de 2002 até 2005, digamos que foi um pouco dessa transição técnica que a gente foi buscando de se diferenciar no mercado. Mas ali em 2005, 2006, já começou a nascer uma sementinha, junto com a troca com a Thalita, de entender um pouco mais o mercado. Assim, como eu posso explorar mais o mercado dentro do mercado de moda, olhando para o varejo, né? E a gente, como dizia, a gente gostava muito de viajar e visitar shoppings. Você sabe que Blumenau é uma região que era muito carente de opções de lojas, né? Por exemplo, a Zara não tinha aqui, acho que abriu em Curitiba, depois em Florianópolis, ou outras redes que traziam um pouco mais dessa informação. Então, o nosso hobby de final de semana, o que nós vamos fazer? Em vez de ir para a praia, vamos visitar shopping. A gente gostava de fazer, vamos na Zara. Vamos na Zara. Né? Que legal. Então, nessa ida de olhar e entender um pouco do varejo, a gente sempre começou a entender assim, poxa, a gente via que às vezes esses magazines, marcas de fora, tinham pontualmente peças com bordados industriais no maior volume dentro do seu mix, né? Atendendo segmentos de mulheres diferentes, seja na malharia quanto no tecido plano, e a gente se perguntava por que a gente não vê isso tanto aqui nas confecções regionais ou dentro das coleções dos parceiros, né? E dentro dessa pergunta, claro, isso vai maturando dentro da cabeça da gente, a gente vai entendendo um pouquinho mais como funciona. E aí, perguntando dentro das rotinas de trabalho que a gente tem como prestador de serviço com as empresas, eu ia entender, mas por que vocês não desenvolvem mais bordado? O que leva vocês a não fazerem isso? Aí entrava a questão, leva muito tempo a se desenvolver, leva muito tempo a aprovar.
não tem como gerar amostras, não tem custo para isso. Algumas culturas impregnadas, Sim, né? sim. Sim. O PCP das empresas viam o bordado muito como uma estamparia. Vou mandar amanhã para receber ontem. Sim. E não entendiam esse lead time. E tudo isso eu entendia que ia minando indiretamente o nosso próprio negócio. Virava um vilão, mas era por falta de talvez conhecimento. Cultural também, né? Isso, cultural. Muito cultural. Eu não julgo isso, porque como vocês sabem, o mercado brasileiro, são muito poucas empresas que são verticalizadas. Então, nem todo mundo tem a possibilidade de entender o contexto total das técnicas, né? Verdade. Fica muito preso na cabeça de quem executa essa técnica, né? Sim. Então, acho que nesse contexto, junto com a Thalita, a gente foi entendendo como a gente poderia, trocando essas figurinhas, né? Só que em determinado momento a gente entendeu que a gente poderia evoluir nisso, né? Então, chegando ali mais ou menos em 2012, 2010, 2011, eu comecei, junto com a Thalita, a trocar uma ideia com a minha família. E, nesse sentido, meu pai e minha mãe, como sempre maravilhosos, entenderam que a gente poderia dar um outro passo, né? E esse passo envolvia a saída da Thalita do mercado, né? A Thalita estilista, para vir trabalhar com a gente para buscar essa nova ideia, né? E aí vem a nova etapa da Benebo, que eu digo que ali em 2012... da Bem Bordados, no caso, né? 2012, que é um primeiro que a gente entende que fechou o primeiro ciclo e inicia-se o segundo ciclo, né? Eu gostaria de deixar a Thalita para falar um pouquinho sobre isso daí, né? Thalita formada em moda. Isso, então. Eu comecei já com moda, né? Já desde muito nova, já desde os 14, 15 anos eu trabalhava com a minha mãe em loja. Então, eu era vendedora. Então, eu sempre gostei de moda, sempre gostei de estar nesse universo de venda, de tentar saber como é que é o processo produtivo do produto. Então, fui para a faculdade de moda, me formei em 2006. Entrando na faculdade de moda, eu já consegui fazer estágio na área de moda. Fui fazer estágio numa indústria, uma indústria têxtil grande aqui da região, que tinha todos os processos verticalizados, tinha fiação, tecelagem, tinturaria, estamparia. Então, por um bom tempo, eu pude conviver com toda essa experiência de ter esses processos internos, entender essa indústria. E nessa empresa eu também trabalhei com coleção própria e com private label. Então, acho que foi minha grande escola ali, que eu fiquei ali por muito tempo. Depois eu fui trabalhar também em outra empresa, também em segmento de private label, já atendendo grandes magazines. E, por último, eu fui trabalhar numa empresa de coleção própria, que era uma empresa menor, que ali eu era estilista, era uma empresa muito pequena. Ali que eu comecei a conhecer me envolver em outros processos da empresa, que empresas maiores eu não tinha muito acesso. Sim. Então, eu era estilista, eu era compradora, comprava malha, comprava aviamento, abria facção, ia visitar a facção, era meio que PCP, meio que entendi o processo todo. Então, dali, para eu sair dali e eu e o Marcelo começar um negócio, então foi muito legal, porque eu tinha um pouco essa vivência de todo o processo. Tava no meio naquele momento. Isso, mesmo, não né? Só do desenvolvimento de produto, né? Sim. Então, eu tinha um entendimento maior de produção e também do produto. Então, a gente com essa ideia, assim, de vamos montar um negócio, vamos unir. Na época, o Marcelo, a empresa ali da Bem Bordados, fazia, então, muitos bordados diferenciados, era tudo que era de mais diferente de bordado. Prestava serviços para empresas de moda da região, então, eram peças, bordados muito elaborados, que não tinha nenhum outro prestador de serviço na época que fazia esse tipo de bordado. Então, a gente vira uma grande oportunidade de começar com uma marca com bordados diferenciados. Era um nicho que a gente identificava que tinha mercado, que tinha uma carência, e a gente resolveu apostar nisso. Então, a gente pegou, de princípio, então, uma estrutura interna ali da empresa dos pais do Marcelo. O Marcelo, como eles apoiaram a gente no início. A empresa de bordado continuou tocando, e eu e o Marcelo, o Marcelo se dividia no trabalho do bordado e me ajudava a desenvolver coleção, a procurar facção. Então, a gente começou todo um trabalho ali, fez mostruário, entramos em contato com representantes. Na época, a gente não tinha experiência comercial. Então, eu tinha muita experiência de desenvolver o produto, de saber produzir, o Marcelo também. Mas a experiência comercial a gente não tinha. Então, e também, na época, a gente não tinha tanto investimento para contratar bons profissionais no mercado, para montar uma equipe, né? Então, a gente começou pequeno, né? O Marcelo, na época, a gente tinha comprado um apartamento, a gente vendeu esse apartamento para começar, porque no começo, coleção é um investimento, tem que comprar malha, matéria-prima. A gente já começou com malhas boas, né?
Então, malhas nobres na época. E não dá para fazer uma pecinha P, uma né? Não, dessa, uma M, o volume se torna um pouco maior, né? Que tu quer fazer já algo bonito, e daí todos os tamanhos, naquelas cores, para atender vários. Aí tem que ter variantes. Fica muito. A gente partiu muito dessas premissas de um histórico que a Thalita tinha um pouco dessa vivência, e eu no produtivo também a gente vai entendendo como vem os lotes, essas coisas assim, né? Sim. Mas, que eu digo, a gente tinha a experiência vivendo ali, mas não tinha experiência de venda, né? Não era o nosso... E aí vem um perrengue, digamos assim. Aí né? começou. grande perrengue. Isso. Então, da gente, enquanto estava fazendo o mostruário, a gente estava fazendo os mostruários, a gente já começou a fazer uma aposta, começou a produzir esses produtos. A gente contatou uma pessoa que tinha alguns contatos de representantes. Sei lá, a gente começou com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Isso, mais regionalizado, né? Então, a gente ficou com uns 10 representantes. Aí começaram as vendas não aconteceram do jeito que a gente gostaria. Teve representante que nem abriu a mala. Da gente perguntar, será que é o produto? Né? Alguns vendiam, outros não. Sim. E aí você vai tentar entender o que acontece, né? Isso. Em paralelo a isso, enquanto a gente estava produzindo e vendendo a coleção, a gente estava já pensando na próxima coleção, fazendo o próximo mostruário. Perfeito. E a gente foi mexendo nos representantes, que também a gente lançou o segundo mostruário, acho que até o terceiro mostruário, as vendas não tinham acontecido. E aí começou também a aparecer muita inadimplência, que a gente está falando de 2010, 2011, né? Que era, na época, era tudo boletos, né? Então, hoje acho que já está mais moderno isso também, né? Sim. Mas, então, a gente teve muitas inadimplências ali no começo, e chegou um determinado momento que a gente pensou... Olha, será que a gente continua, né? Na época a gente estava meio desanimado, o Marcelo começou a falar assim, olha, eu acho que você devia voltar para o mercado de trabalho. E a gente estava muito desanimado, assim, porque eram 3 coleções e não estava dando certo, inadimplência. Imagina o pior não é o desanimado no sentido de que a coisa deu errado. É que você vê, talvez contar umas situações que a gente vivenciou nesse tempo que mostravam pra gente que talvez ali tinha um caminho que talvez gerava uma frustração ainda maior. Quando você sobra, talvez uma das grandes lições que eu tenho hoje, que eu acho que é um domínio que tu tens que ter no teu negócio, é ter a parte comercial na tua mão, ou pelo menos o máximo possível dentro da tua mão, né? Que isso dá o norte do teu negócio, ou pelo menos tu tenta construir o teu negócio de uma forma mais estratégica e pensada. Isso foi uma falha, acho que muito forte nossa. Como a gente não tinha uma vivência do comercial, a gente... Focou no produto, né? Focou no produto, mas também não sabia vivenciar o comercial. A gente não tinha essa linguagem. A gente, talvez tenha uma linguagem que o Jason trabalhou muito tempo na indústria, vai saber. Às vezes, quem trabalha no produtivo, a palavra o A vale A. No comercial, às vezes, o A não é A. Certo. Ele é o A, mas é o B. Depende da pessoa que tu liga, pode ser até Z, né? Sim, sim. Então, isso era uma questão. E outra era a forma que a gente foi entendendo que um representante, ele pode pegar a tua mala, ele não vai te dizer não. Agora, se ele vai abrir essa mala é outros 500, né? Então, a gente foi aprendendo outras questões que eu entendo que faltava um pouco dessa maturidade, talvez uma ilusão de entender que só o produto bom vende. Sim. Bom produto vende, mas acho que você tem que saber direcioná-lo e canalizado. E isso a gente sentiu muito que o produto tinha um potencial, eu digo, o produto na essência do negócio. Quando a gente estava com estoque, em um determinado momento, a gente falou para a como que a gente vai fazer com esse estoque? Vamos botar isso dentro de um carro e vamos sair nós dois para vender. Mas antes disso ainda, então, naquele momento que a gente deu aquela desanimada, vou voltar para o mercado de trabalho, eu acabei indo fazer algumas entrevistas em algumas empresas da região, levava o meu portfólio, as peças da última coleção, e as pessoas que conversavam comigo assim, tu tem certeza que é isso mesmo, que você quer trabalhar aqui, você vai desistir? As pessoas, não, acho que não, você tem um produto muito bom, acho que você não devia desistir, acho que você devia confusão na cabeça da Thalita, né? Daí aquilo ficou, sabe, se realmente era um produto bacana, né? As minhas amigas gostavam das pessoas que a gente vendia, a gente tinha um feedback muito bom. E como o Marcelo comentou, a gente estava com um estoque muito grande no carro, então, no final de semana, a gente pensando, conversando em casa, a gente saiu para analisar algumas lojas aqui da região, umas boutiques, né? Para a gente, de repente, fazer uma visita e tentar vender pronta entrega, né? Então, daí, na segunda-feira, lá fomos nós, eu fui lá na primeira loja. Que experiência, hein? E apresentar os produtos para, né? Sim. Porque a gente tinha aquele estoque, tinha que vender, tinha que entender por que não estava vendendo. E o pessoal ficou maravilhado. Sim. A primeira loja que eu fui, a lojista comprou algumas peças para postar. Na semana seguinte, ela me ligou, disse que ela tinha vendido super bem, que ela queria reposição e queria modelos novos.
E isso aconteceu meio que constante. Eu atendi mais lojas em Blumenau, também teve muitos feedbacks bons, pediram mais produtos, mais reposição, e a gente começou a sair para vender. A gente foi para o litoral, a gente foi para as cidades aqui da região. Que o comercial vive. Então, a gente percebeu que realmente nós tínhamos produto, mas as pessoas que estavam vendendo o nosso produto não tinham o perfil do produto. Certo. Então, a gente vendeu naquele mês, aqueles 2 meses, eu vendi muito aqui naquela região, sabe? Muito mesmo. Foi muito, bastante do estoque. Foi muito legal. Só que a gente pensou, não dá para ficar nisso, né? A gente precisa vender mais, né? O objetivo era outro, né? Escalar, né? Tem que escalar. Então, 2010, 2011, a gente ouvia muito sobre vendas na internet. Estava começando, né? Já tinha alguns sites de moda. E tem uma empresa aqui na região, aqui em Blumenau, que estava começando também a fazer essas vendas online e que, além da venda online, elas têm as revistas impressas. E eu entrei em contato, então nós entramos em contato então, com essa empresa na época para apresentar o produto, para vender o nosso produto no site. Mas, naquela época, eu acabei conversando com uma compradora, que era compradora do Private Label. E ela me pediu para eu fazer algumas peças e numa grade, algumas cores e apresentar para ela. Disse, olha, na maior ingenuidade na época, né? Olha, acho que eu não tenho interesse, porque a gente não tem experiência, não é uma empresa de private label, né? Não tem experiência. Mas não, vamos tentar. Aí voltei, conversei com o Marcelo, a gente decidiu então fazer um mostruário na época, a gente fez um mostruário de umas 8 peças, foram umas 6 peças selecionadas, e um daqueles produtos já foi capa da revista. Então, assim, já de começo, a primeira peça já bombou de vender, vendeu mais de 1.000 peças, depois teve várias reposições. Aí, num segundo mostruário que a gente enviou, também teve uma peça que foi um sucesso de vendas, também vendeu muito. E a gente começou a observar esse movimento, que esse private label poderia ser interessante, né? E a gente começou a usar um pouco mais da estrutura do bordado. E a gente começou a ter apoio, na época, também dos pais do Marcelo. Tem uma questão que a gente fala, quando você tem recursos limitados, principalmente financeiros, chegou um determinado momento que a gente dizia onde a gente vai alocá-lo, né? Porque se a gente continuasse, teoricamente, pela coleção, talvez aquilo ali seria um buraco sem fundo, porque você ficaria tirando um produto que teria visual, mas a gente entendeu que só o produto não basta. E você sabe muito bem disso hoje, a gente sabe muito bem disso hoje. Mas, por outro lado, a gente viu que ali tinha um grande potencial. O grande receio que a gente teve, acho que no começo, foi entender como funciona esse bendito private label. Qual é as regras dessa... Qual é o risco que eu tenho nisso, né? Mas o bom é que ali você já estaria vendido, né, no caso, né? Se conseguisse entrar ali, já estaria vendido. Esse problema comercial você já não teria. Isso, exatamente. Tira essa parte da venda, que era a nossa dificuldade na época. E então, daí deu certo, daí a empresa, uma parte, começou a ajudar a gente nisso, mas a empresa prestadora de serviços de bordados continuava, e era eu e o Marcelo que, no começo, a gente produzia, né? Produzia. Na época, eu tinha um Fiat Uno. Atendia. Baixa o banco do Fiat Uno, bota no bolo de malha, ali. leva a talhar, leva na modelista. Era tudo terceirizado, levava na modelista, levava para talhar. Na costura, negociava com a costureira, embalava. Passava a noite trabalhando, final de semana trabalhando. E nesse período deu muito certo. Aí depois... A família viu que tinha ali um potencial, porque a coisa começou a ter um direcionamento interessante. E aí, nesse movimento, toda a família veio ajudar, né? Veio o pai, mãe, todo um final de semana embalando, ajudando, incentivando. Não desistam, continue, precisa de alguma ajuda no sentido de melhorar, né? E isso deu um suporte muito bom pra gente, né, Thalita? De entender, assim, né? Apoio familiar, mesmo, né? Imagina se vocês não fossem os dois trabalhando, né? Se a Thalita estivesse trabalhando numa outra área, né? Tu estivesse empreendendo, né? Poxa, o apoio dela seria essencial, né? Ou vice-versa, né? E daí, assim, de vocês com os teus pais, né? Enfim, é o que move, né? Eu acho que sozinho, assim... Tá, a gente tem que ter muita força, né? Mas eu acho que não... Sim. Eu acho que tem essa questão, acho que todo pai que empreende gosta de ver os filhos assumindo aquilo para si, né? Isso aquela coisa assim, estão vindo aqui e querem tocar esse negócio, né? Então isso foi muito bom. E bom para eles até também, hoje sem dúvida, né? Eu falo, vocês fizeram uma aposentadoria, estão construindo uma aposentadoria boa, né? Que show. No sentido de pensar, nesse sentido, né? E não pode continuar, Thalita, nessa história aí. Aí, como deu certo, a família então apoiou a ideia, né? A gente daí começou a querer
vender mais, né? Daí a gente começou a olhar para outras empresas. A gente começou depois, foi para uma outra empresa aqui da região também. Essa empresa que a gente adorou, que foi ótima, a gente sempre é muito agradecido. Você, às vezes, não pode continuar uma trajetória com uma empresa ou com alguma pessoa, mas eu sempre deixo uma máxima que a gente discute, deixe sempre portas abertas, seja agradecido que a gente deu a oportunidade, né? Certo. Só que a gente entendia que talvez pelo potencial do nosso produto, pelo valor percebido ou agregado, a proposta daquele catálogo ou daquela empresa talvez nos limitava, né? Ou nos deixava alguns tetos. E a gente foi tentar buscar qual marcas ou qual empresas hoje poderiam nos alavancar dentro da proposta que a gente pensa como produto, né? Que eu acho que seria sempre o nosso potencial. Daí almejaram essas marcas e foram atrás. Aí dentro dessa troca que a gente tinha muito, como a Thalita falou, a gente sempre olhava muito pro... que naquela época, 2012, 2013, o Rio de Janeiro era o ponto de referência para todo mundo que era estilo, né? As marcas. No Rio a gente foi para uma empresa daqui da região, né? Que foi a Ering, que a gente começou também... Que eu tinha uma boa relação comercial pela época do bordado. A gente fala, aquela questão de ter boas relações, deu uma oportunidade pra gente... Com a marca Desarme na época. Que elas estavam fazendo um PL de fazer algumas propostas e ali também deu uma história muito legal. A gente fez poucos modelos, eles apostaram em poucos modelos, todos entraram na coleção, venderam bem. Show. E a gente vamos produzir, né? Vamos aprender a produzir. Perfeito, problema bom de resolver. Né? Vamos fazer. Aquele negócio, vende e depois dá um jeito de como produzir, né? É o máximo todo empreendedor, né? O resto, se eu garanto, eu garanto. Vamos lá, né? Daí deu muito certo com essa empresa, mas aí já vamos crescer mais, vamos vender mais, né? Vocês foram se alimentando, né? É isso que a gente queria. A gente queria uma oportunidade. Porque a gente via assim que nossos clientes estavam vendendo bem, tá tendo repeat, estão com um histórico muito bom de vendas, né? Porque assim, a gente, como tinha essa estrutura do bordado interno, a gente conseguia fazer um produto diferenciado com valor competitivo, né? Com valor percebido, com valor competitivo em relação às outras empresas que precisam terceirizar o bordado, né? Então a gente tinha esse diferencial, né, do preço também. Então depois a gente, analisando o mercado, a gente tinha muito esse movimento do Rio, né? As marcas estavam muito de olho nas marcas do Rio de Janeiro, né? Então a gente via que o nosso perfil tinha muito bordado, nossa peça tinha muito bordado, muito aquele perfil borro, que era o que o Rio de Janeiro estava fazendo no momento. Então a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente começou daí com uma marca. Bater porta lá, né? Aí foi para uma outra marca, e quando viu a gente já estava com o Rio de Janeiro todo. Então assim foi muito rápido. Assim, acho que um ano a gente estava com todas as grandes marcas do Rio de Janeiro, com as marcas daqui da região. A gente pegou dois movimentos que eu acho que às vezes os negócios que a gente fala que não é que são sorte, mas acho que um pouco de sorte tem. Tem coisas que se encaixam, que a gente fala, né? Nesse período do econômico ali que a gente falou, essas empresas do Rio de Janeiro principalmente estavam numa expansão muito grande dos atacados, né? As marcas terem atacados. E a oportunidade para empresas de private cresceu muito naquele momento, porque você traria um complemento do mix dela, né? Com volumes... Porque aquele negócio, quem faz atacado não quer, às vezes, colocar um orçamento na empresa daquilo, um valor menor, então você bota o orçamento do mostruário e deixa ver o que vai dar a venda, né? Então você fica um risco mais calculado para eles e te gera uma oportunidade de colocar um preço que pode dar certo se vender ou não se não vender, mas se gerou uma oportunidade, né? E você hoje tendo já um pequeno histórico produtivo de volume. Claro, o volume era menor, mas já tinham. A gente já estava conseguindo aprender a produzir, né, Thalita? Dominar um pouco os processos que não foram fáceis, né? Você sabe que produzir não é fácil. As perrengues de se talhar, receber uma malha, de se costurar. Só bordar é bem diferente do que fazer tudo. O bordado eu garanto, o resto... e você vê uma peça lá que às vezes demorou 4 horas bordando, se perder numa costura, né? Isso dava, mas enfim... Dói demais. E a gente foi evoluindo nesses processos. E você chegar nesses parceiros já dominando um pouco mais a parte produtiva, entendendo isso, e tendo principalmente já na carteira uma Ering como teu parceiro, já te ajuda a dar uma sustentação. Então, você já começa a criar um histórico dentro disso, né? Então, isso nos permitiu, acho que foi um dos fatores que nos ajudou a alavancar dentro dessas empresas um crescimento muito, muito rápido. Assim, sim. Né? E nesse período que a gente foi para o Rio de Janeiro, foi muito legal, assim, porque as nossas peças começaram a aparecer na TV, apresentadora usando, em revistas na época, na Vogue. Meu Deus, o que era? Era muita peça, Globo, gente. Né? Na Globo, principalmente. Nossa, era muita peça circulando muito, assim, o Rio sabe? É muito fotografado. Isso, então deu uma visibilidade bem legal naquele momento, né? Então foi bem bacana. E teve esse crescimento rápido. Então, a empresa que era prestadora de serviço de bordado, ela foi se transformando em confecção. Então, todo aquele
aquele maquinário que estava reservado para prestar o serviço, a gente foi ocupando esse espaço. Então, assim, 1 ano e meio, acho que no máximo... Então, a gente tomou todos os maquinários da empresa, e a empresa deixou de prestar serviço de bordado. Então, foi um processo bem rápido, né? A gente foi fazendo a transição, a gente nunca deixou nenhum cliente que desenvolveu a linha com a gente na mão, né? Eu só não vou fazer por causa da minha coleção. Foi aos poucos. Foi aos poucos, né? Mas vocês poderiam ter expandido e mantido a terceirização, mas não era a opção. Não, acho que não era, porque a grande questão, Jason, eu acho que talvez quem entende que quando vem uma sinergia de movimentos, assim, principalmente muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tu tem que canalizar essa energia. Perfeito. Então, se tu tem muitas frentes ao mesmo tempo, eu entendo que talvez uma delas você vai falhar em um determinado momento. Muitas frentes fracas, né? E principalmente quando tu fala que tem um fator financeiro. A gente vai crescendo muito naquele momento, você não pode ter erro. Né? Porque... crescer é bom, né? Não, claro. Você sempre esquece que você tem que botar muito capital na frente. Nossa. Como eu falei, a gente tinha muita incerteza ainda. Por mais que a gente estava aprendendo a produzir, a gente era muito cru na produção ainda. Qualquer erro ali, a gente poderia perder 120 quilos, 200 quilos de malha, assim, do nada. E o quanto é o impacto disso? Então, o nosso envolvimento pessoal era muito forte, muito do início ao fim do produto, né? Eu digo que até hoje a gente claro que num outro nível, né? Mais estratégico hoje. Mas operacionalmente a gente sempre foi, não só no operacional, mas o operacional sempre tomou muito do nosso tempo, né? Então é aquele negócio, tem que botar todas as fichas numa aposta, né? E a gente seguiu nesse caminho, né? Boa. Mas vocês foram galgando isso pouco a pouco, né? Apesar de ter sido rápido, foi pouco a pouco. Foi né? em doses homeopáticas, vamos se Eu acho que isso permite essa vantagem que a gente teve de ter uma pré-estrutura formada pelos meus pais, que deu um certo suporte, que nos deu uma vantagem técnica, né? De pelo menos um dos processos, que principalmente o principal, ter o nosso domínio. Né? Acho que isso foi um grande diferencial, né? Certo. E não sei se quer continuar. Então, a gente foi para o Rio, depois do Rio de Janeiro a gente foi... a gente voltou também ampliando as marcas aqui da nossa região, né? Que a gente depois foi para o grupo AMC também. Que já era meu cliente na época na bordado, né? E mais para frente, acho que uns 4 anos depois, a gente já começou a ter um olhar para o Magazine. Porque a gente já estava com uma grande parte, bastante clientes, né? Clientes mais de coleção. E a gente, na nossa produção, tinha uma... Como é que chama? Uma sazonalidade, né? Eu digo por que, causa da coleção. Só reforçando, um ponto muito importante dessa transição do olhar para o Magazine, que de uma certa forma ele aconteceu por um olhar estratégico, mas de um outro modo também aconteceu em consequência das sementinhas que nós plantamos, principalmente com as pessoas que nós trabalhamos no Rio de Janeiro. Essas pessoas, essas estilistas, essas compradoras, dentro da transição que elas faziam dentro das próprias empresas lá, levavam a gente como empresa. Perfeito. E esses profissionais, num certo ponto, como é hoje, eles começaram a sair do Rio de Janeiro e começaram a ir para o Brasil, para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, aqui para Santa Catarina, e eles mesmos nos traziam como sequência, referência. Né? Acho que uma estilista hoje, principalmente quando vem com uma empresa de coleção, ela vem contratada não só às vezes para resolver um problema, mas para trazer talvez inovação ou trazer propostas. E ela vai trazer parceiros juntos ou vai trazer processos, né? Uma compradora. E é sempre bom vem daquela questão que eu sempre falo das relações que você constrói e do que você deixa como o seu nome, né? Algo que eu aprendi muito com o meu pai. Então, isso criou-se essa semente lá, que foi se propagando muito rápido. Isso foi muito positivo. E nessa olhar... Aí, claro, conforme a gente foi produzindo coleção, a gente foi também entendendo quais são os benefícios, mas quais são as dificuldades da coleção. Principalmente para a questão de manutenção de um fluxo financeiro que a empresa tem que ter, que as coleções, hoje, como não é diferente de quem faz coleção, você tem a sazonalidade. Sim. E quem faz PL não coloca normalmente a mesma margem que se coloca quem faz coleção. A sua margem é menor, né? Sim. Então, você tem que tentar buscar o olhar da indústria, que é o quê? Continuidade produtiva, para você ter fluxo de faturamento constante. Perfeito. E quem tem coleção, na sua grande maioria, talvez... Eu digo que hoje já está um pouco mais maduro isso, mas naquela época não. E quem conseguia trazer isso, e ainda é isso hoje, são os magazines. A gente vê, talvez, quem são os grandes fornecedores. As grandes empresas hoje que nós temos em porte de PL na região, aqui principalmente, são grandes fornecedores de PL. Você tem as de coleção, mas as que outras que conseguem crescer em tamanho e estrutura, dificilmente fazem PL só para coleção. Também tem como grandes parceiros os magazines. Né? Certo. Faz um mix ali
para ou na sua totalidade, ou distribuir isso dentro da sua plataforma ali de negócio, né? Mas o Magazine é um pilar importante para que no olhar de indústria você tenha um fluxo contínuo. Principalmente eu que tenho um processo que tem um impacto no custo muito grande, que é o bordado, que precisa ter continuidade. Né? Sim. A gente precisa ter continuidade para diluir produtividade. Não. E também conseguir atingir volumes produtivos. Né? Se você tem uma entrada previamente antecipada de um pedido, você consegue diluí-lo dentro dos meses. Você também não precisa produzir todo ele num curto período. Você pode produzir ele 40 dias antes, 50 dias antes, e vem produzindo e vai equalizando. Né? Então, olhar para o Magazine já veio um pouco desse olhar estratégico também, sabe? Que foi vendo isso. Só que o Magazine, né, Thalita, como todo mundo sabe, ele tem outras particularidades. Sim. Quem trabalha com coleção, normalmente, dependendo do público que você atinge, consegue algumas faixas de preço que agregam o valor, né? O Magazine já tem outros desafios, né? Que a gente pensou como a gente poderia entrar com o nosso produto que não tem um custo, não digo barato, barato no sentido de que talvez todo mundo tem comumente no mercado, que Magazine só compra coisa barata. Não, é custo operacional, que a gente chama, que tem que ter escala e produtividade. Como a gente constrói isso dentro do nosso perfil de produto? Então a gente foi pensando uma forma para trabalhar isso, e nesse olhar que a gente tinha de olhar para quem a gente vai olhar, como a gente vai olhar e como nós vamos tentar olhar, em troca com a Thalita, nas visitas que a gente fazia, a gente ficou que a Renner estava fazendo um movimento naquele período ali, meados de 2014, 15, né, Thalita? Mais para frente. Um pouquinho mais para frente, né? Acho que um pouquinho 2017. Antes. A gente viu que ela estava olhando um pouquinho mais para um outro Magazine, que a gente fala que seria a Zara, que trazia um pouco mais da informação de moda. E ali, a percepção que a gente começou a ver é que a Renner começou a criar faixas de preço de produtos. Evolui o produto deles. Talvez não deixou de perder os produtos de entrada, mas criou outras faixas acima para atingir outros públicos e outros segmentos, principalmente de mulher, né? Acho que algo que a gente não destacou aqui, que o nosso core business, nossa essência é a mulher. Né? Feminino. A gente sempre fez muito feminino. Até na época do bordado, a gente sempre olhou prestar serviço para empresas de feminino. A gente fez bastante masculino, mas acho que o feminino ainda tem essa percepção. Feminino e infantil são as essências que conversam melhor com o bordado. Perfeito. É a minha percepção. Abre mais a porta, né? E te dá mais opções de leque de produto, né? Sim. Então, nessa visita, a gente fez a mesma estratégia que a gente fez. Vamos ver como a gente vai bater na porta da Renner para tentar apresentar a nossa proposta, né? Sim. E na época, acho que tu enviou fotos, né? Tentou por e-mail. Como a gente não tinha Instagram, não tinha contato nessa rede. Apesar que a gente tinha uma rede de contato grande, a forma de você conseguir chegar nas pessoas, acho que hoje, quem quer começar um negócio, eu acho que está um pouquinho mais fácil, digamos assim. Você tem o QI, mas você tem como, na internet mesmo, tentar buscar com quem você vai dizer um oi. Tudo bem? Oi sumido. Sim. Naquela época a gente mandou via portal, foi chegando, entrou em contato, pergunta daqui, pergunta para lá. Marcar uma visita, né? Tinha que mandar fotos. E aí a gente conseguiu o contato de uma compradora da marca Blue Steel, que é o Jovem, e mandamos algumas fotos e aquela coisa, às vezes as simbioses, as sincronias batem. Nós mandamos um perfil de produto que estava em conjuntura com aquela visão que a Renner tinha de tentar trazer propostas de produtos diferentes, né? Eles acharam a mina. Então a gente digamos que sim. Claro que a gente ainda tinha um desafio de entender. A gente foi levar o produto lá sem saber como precificá-lo, como eles entenderem a precificação desse produto. Porque também, querendo ou não, tem vezes que você visita um cliente ou a compradora ou o pessoal, ele vai tentar adequar você ao que é a precificação da estrutura. Eu não vou criar para você uma faixa diferente. Não, eu vou dizer, olha, na tua proposta, na tua estratégia, infelizmente eu não consigo entrar. Mesmo que eu enxugue, que eu mude, não, vai chegar, eu tenho alguns limitantes, né? E ali a gente viu que ela passou dentro do mostruário que a gente levou, né, Thalita? Ela pediu para a gente criar algumas propostas, eliminando ali, mudando aqui, mudando uma base, e a gente começou a mandar essas amostras, né? E começou a surgir a entrada, né? De pedidos, assim, né? De propostas de negócio, né? Que a gente conseguiu viabilizar, né? Aos pouquinhos, a gente foi entrando... Adaptando o produto. Foi com uma marca. Aí depois, como o Marcelo falou, teve uma estilista que foi para lá, que conhecia a gente foi numa outra marca. Aqueles canais do Rio de Janeiro saíram de lá e foram para Renner. Vocês estão aqui? Opa, vem fazer comigo também. Entendeu? Aí os históricos das vendas ali começaram a acontecer, os produtos começaram a performar bem. Aí outras salas ali da Renner também começaram a
ficar de olho, aí começaram a entrar em contato, e a gente foi crescendo ali, né? Então, como é uma história recente nossa, até com a... a gente está indo para 6 anos e meio, mas um crescimento muito grande, muito rápido. Foi um crescimento assim, né? rápido. Hoje a gente está já com todas as salas do feminino adulto, Uau. tanto como malha e tecido plano. Então, Tá vendo? isso. E também, recentemente, a gente abriu mais um magazine, né? Também a gente começou um trabalho recente com eles. E hoje, acho que a Renner, acho que é um dos... É o nosso principal parceiro, cliente, né? A gente nosso fala principal parceiro, dentro dessa estratégia. Tudo dentro desse movimento de indicação, que a gente entende, assim, dessa relação que a gente tem, mas também de entendendo como a gente podia formatando o nosso produto à realidade do magazine, seja em ganho de escala produtiva, né? Porque a gente também, como disse, o bordado ele tem um limitante de tempo. Se você produzir 200 peças é uma coisa, produzir 5.000 é uma coisa, 10.000 é outra. Então você tem que ir construindo uma estrutura que consiga atender nessa necessidade, né? Então, ali em 2012, né, Thalita, nesse quesito, com esse crescimento, a gente também envolvendo a questão da família, né, que a gente sempre fala que o negócio, talvez eu e a Thalita hoje somos à frente, mas sempre reforço que o negócio é uma família, né? Tem o meu pai e minha mãe ainda estão lá, meu pai ainda é o financeiro lá da empresa, me ajuda na parte financeira, a minha mãe muito envolvida na cultura dela, que ela tem de qualidade, que é esse valor que ela traz pra gente, a responsabilidade, entregar o melhor possível do que você faz. Né? Ela sempre teve isso. E a minha irmã ali em 2013, né? Ela estava estudando Direito, mas com esse crescimento ela veio para nos ajudar com a parte do RH, principalmente. Porque conforme administrativo, porque conforme você vai crescendo, vai vindo mais pessoas, né? Legal. Então, a gente começou ali em 2012, a Bem Bordados na época tinha, acho que 45 cabeçotes, que a gente fala, eram poucas máquinas, 5, 6 máquinas, uma de 12, a bailarina, a chenille. E aí a gente começou a trazer equipamentos para aumentar essa estrutura e, com consequência, vem pessoas, não só no bordado, mas também vem na outra estrutura, Todos na os confecção, setores, no estilo, na expedição, né? E aí você vai agregando essa estrutura. Então a gente começou a ter essa evolução boa, né? A gente conseguiu ver firmeza nisso, não só com a própria Renner crescendo, mas dentro dos outros clientes também crescendo bastante. Isso foi muito fundamental. E a gente começou a trabalhar em duas frentes, que a gente fala, que é o magazine e a coleção, né? Entendendo esse dinamismo. Então, fala um pouco disso, assim, ó, para quem não eu peguei um pouco vocês falando e eu me coloquei na posição do ouvinte. E qual a diferença da coleção e do PL, de fato? Vamos deixar bem claro isso com o nosso... Que a empresa de vocês agora é uma empresa de PL, né? O que para os nossos ouvintes a gente pode explicar que é uma empresa de PL? Eu acho que o PL vem um pouquinho daquele resumo que nós colocamos no presente. Eu entendo que o PL é uma oportunidade, talvez um espaço gerado pelas próprias empresas de coleção para atender uma necessidade mix. Né? A grosso modo, eu entendo que é isso o PL. Né? E como é isso? O PL, conforme acho que as empresas de coleção vão crescendo o seu portfólio para atender necessidade de representantes, falando isso para clientes que atendem, como é a nossa cultura aqui da região, do representante visitando o lojista, ele quer chegar com uma mala repleta, né, de opções para esse lojista. E nem sempre algumas indústrias, aqui na região a gente tem a cultura ainda de se produzir muito internamente, mas algumas coisas elas não produzem, né? Então elas vão buscar, às vezes, um parceiro estratégico ou potencial ali de um produto específico que vai ajudá-las, e aí entra a questão do PL, né? Então nessa questão do PL, digamos que você tira a responsabilidade de você criar a tua própria identidade de marca, né? Esse investimento, a tua parte comercial do negócio, a aposta do volume, essa aposta parte lá do cliente, quer dizer, ele vai comprar um volume e ele vai absorver aquele volume, tendo ele acertado ou não, né? Então ele te dá um pouco mais dessa visão. Então você olha mais para a produção do negócio, né? Você vai olhar e produzir aquele produto para entregar aquela necessidade. Isso eu digo que é o PL padrão, né? Que a gente conhece. Mas eu entendo que o PL... na produção, né? O PL hoje, na verdade, eu entendo que ele já evoluiu. Hoje ele está mais sincronizado com as empresas, na parte principalmente da criação também, tá? A Thalita vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Mas basicamente eu acho que é isso, tá, Jason? É essa questão. E aí você, dentro da tua proposta de PL, você vê se você vai se especializar em um único produto e focar só naquilo do teu cliente, ou tentar entender quais são as necessidades desse cliente e tentar trazer outras soluções, né? Seja feminino, adulto, infantil ou único só, tá? O PL, na minha visão, é isso. É você usar a tua especialidade em produzir para ajudar um cliente que tem coleção a complementar um mix de produto dele, tá? Show. E essa parte do estilo,
existe uma grande diferença? Tu tá sempre atualizada, a Thalita tá sempre antenada com tendências, tu tá sempre acompanhando produto, mercado, mas no desenvolvimento de produto tem uma grande diferença você trabalhar só para coleções ou trabalhar para os PLs? Tem diferença. Ali na empresa, assim, a nossa empresa sempre o DNA forte, assim, né, como começou o bordado, até depois para a confecção, foi sempre um produto diferenciado, que a gente sempre buscou inovação, tanto em bordado quanto em modelagem. Sempre se propôs a fazer um produto diferenciado, né? Então, no private label, a gente sempre busca dar bastante soluções para as equipes de estilos dos nossos clientes, né? Porque, geralmente, os private label, as estilistas lá desenvolvem, mandam uma ficha para a fábrica desenvolver. Ali na nossa empresa, a gente... por exemplo, o cliente marca uma visita para fazer o desenvolvimento da coleção. Legal. E, às vezes, eles passam um briefing do tema da coleção. Então, quando a gente tem esse briefing com as informações da próxima coleção, a gente começa a fazer nossas pesquisas. A gente pesquisa, vê os históricos de venda, as pesquisas de sites, visita em lojas. A gente faz também viagens internacionais uma vez por ano. A gente prepara todo o material para apresentar ele quando ele for na nossa empresa desenvolver a coleção. Que daí é uma coleção, como é que é? Uma criação colaborativa, né? Então, eles trazem as ideias, a gente apresenta as ideias com a nossa equipe de estilo. A gente também tem um showroom com bastante opções, bastante peças, os nossos acervos, bastante peças de viagem. Então, assim, é bem colaborativa essa criação. Legal. Então, a gente faz os desenvolvimentos como é que eu posso dizer? Em croquis mesmo, à mão, e depois a gente passa para a parte de produção, né? Que é fazer as fichas técnicas, estudo de habilidade, modelagem, os desenhos, a gente faz também desenho de estampa, de bordados, e a gente tem essa troca com os nossos clientes, né? Sempre a gente manda fotos para provar, testes dos bordados, das estampas, para assim a gente despachar o produto, o cliente receber, né, ter a melhor, como é que eu posso dizer... Já resolvidinho, resolvido, para ser mais assertivo, né? Já receber um produto bem redondinho. É muito antes também, é um ano antes o planejamento dessas coleções deles, ou acontece assim, não, nessa coleção que está andando, falta um produto, 2 produtos, vocês conseguem colocar para nós? Isso acontece também? Acontece. A gente trabalha hoje, então, com o Magazine, né? Que o tempo, assim... geralmente de 4 meses entre a gente desenvolver e entregar a produção. Produto acabado, 4 produto meses. Acabado. E tem os nossos clientes de coleção, por exemplo, o Grupo Soma, né? Então, o Grupo Soma ele trabalha muito com atacado, com franquias. Então, o tempo é um pouco maior, que a gente tem que desenvolver a coleção, fazer um mostruário para depois fazer uma aposta de vendas para produzir. Então, ele tem um tempo maior. Com o Magazine é 4 meses do desenvolvimento até entregar a produção, mais ou menos isso. Mas a indústria está mudando, né? Está tendo outros movimentos. Aí que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E a gente agora tem que ser cada vez mais rápidos, né? Então, às vezes, a gente está falando de produtos que a gente já fez, desenvolveu e produziu em 2 meses. Então, é um movimento que vocês querem comentar. Vamos comentar um pouquinho mais para frente, acho que na questão do raciocínio. Como a Thalita disse, as coleções elas têm um tempo maior de desenvolvimento, ainda isso é como as empresas da região aqui mesmo, né? Então, normalmente 8 meses, digamos assim, entre a visita, troca de ideias, geração das fichas, a primeira piloto, segunda piloto, validação, geração do mostruário, envio do mostruário para os representantes, a primeira aposta, a entrega. O final desse ciclo, digamos que hoje está em 8 meses, né? Então, ela dá um pouco mais de direcionamento, mas hoje já há nas empresas de colação a visão do que eles estão vendo, principalmente no varejo ou solicitação de representante, de algum produto que está faltando no mix ou que está com uma aposta de giro muito alta e que precisa de uma reposição ou com uma segunda aposta. Assim. Então, a gente já vê esses movimentos de gerar produtos nesse meio tempo que se exige um movimento mais rápido de entrega. Tá? E, então, isso também atravessa a produção daí. Atravessa um pouco, mas também eu entendo que é uma oportunidade de negócio para a PL. Quem consegue ter flexibilidade nisso e consegue atender essa necessidade para o cliente. É uma vertente que eu vejo muito hoje, principalmente pelos magazines que a gente está vendo hoje, com a questão da inteligência artificial, que está tendo muito hoje. Antigamente, a gente fala que os magazines vinham e colocavam
a gente fala do line, que se desenvolve ali um mix, se comprava talvez 100% da coleção para ser entregue escalonado por semana. Hoje já não está acontecendo mais assim. Hoje eles colocam uma aposta ali que às vezes é 60%, 70% desse mix, mas se deixa uma verba ali de 40%, às vezes hoje pode ser que aumente até mais, e eu acredito que vai aumentar, para estar observando o que aqueles produtos que estão sendo entregues, como eles estão girando, para colocar reposições dele no meio da coleção, ou para trazer tendências de fora, que estão sendo mapeadas através da inteligência artificial, ou até, às vezes, clusterizações, que se chamam, né? Regionalização das lojas. Sim. Então, você tem um pouco dessa leitura hoje, né? Agora me vem pensando, tua opinião, tu acha que isso está muito rápido ou acontecendo isso agora por causa da rapidez das informações das pessoas ou pelo mercado instável? Eu acho que tem um pouco dos dois fatores. Tem um pouco da questão da informação da internet, principalmente, né? Tudo é muito dinâmico hoje. Tanto o recebimento da informação quanto o consumo dela, né? Sim. A questão também hoje da entrada dos players internacionais, que a gente chama principalmente a Shein, aí, que veio para gerar... A Shein, por exemplo, que nem também... Eu acredito que é a otimização de recursos, né? Sim. Porque à medida que você consegue medir os acessos a determinada peça, né? Que o cara está visitando e tal. Então... usar esse artifício, essa tecnologia disponível para otimização de recursos. Para canalizar ele comprar a energia do tempo para 100 mil peças iguais, ele pega e verifica se de repente não gasta as 100 mil peças. Como você falou, compra 70 mil e deixa 30 para ver como que vai se comportar no mercado. Visão do recurso, ou na visualização da turma que está visualizando, está criando esse algoritmo. O algoritmo está trabalhando para passar essa informação. A gente brinca que hoje nós vivemos a revolução do fast fashion com a Zara, né, que é a informação de moda, mas com a compra era determinada, um determinado modelo era comprado 100%, alguns vendiam, outros não, mas ele era produzido no formato rápido. Sim. Hoje eu digo que a Shein vem com a segunda revolução do fast fashion, que é a vinda da produção rápida, mas dentro de um produto que é mais assertivo, para olhar do que é realmente a necessidade do que ele precisa, entendeu? Sim. Então há essa necessidade. Então a gente vê que aí vem um pouquinho da visão que a gente teve agora em 2022, que foi migrar a empresa de bem bordados para Benebo, dentro do novo ciclo que a gente vê que são os novos direcionamentos que o mercado, principalmente para a Private Label, está trazendo para a gente essa visão. Sim. E uma delas é essa, de ter hoje uma estrutura dinâmica que permita você a produzir a necessidade de um cliente num tempo mais rápido, de uma forma mais assertiva. Né? Nós chegamos a ter o nosso primeiro semestre hoje, se não fosse este modelo de negócio, pela questão que foi o mercado, talvez a gente teria ficado 30% de capacidade ociosa. Nós trabalhamos com 100% de capacidade só com este modelo. Nós tivemos produtos sem a malha em casa que entregamos em 10 mil peças em 25 dias na loja. Porque você consegue montar hoje uma estrutura interna e de parceiros que já entendem essa dinâmica e fazem todo um esforço de dinamismo para um produto mais assertivo, que gera negócio, entendeu? Sim. Então essa visão é importante para a ponta e é importante para a indústria também. Só que isso exige aquela questão, a flexibilidade da gente como fornecedor, mas também a nossa energia de entender que as coleções hoje vão ser mais dinâmicas. Você vai estar trabalhando com o desenvolvimento de uma coleção que é a padrão, neste meio tempo vai entrar demandas que vão quebrar o teu fluxo ou vão exigir um dinamismo maior dos profissionais envolvidos, entendeu? Importante tu ter feito essa leitura antecipada, que aí já começa a se preparar para essa mudança. Acho que esse aí é um dos grandes caminhos que eu vejo hoje para o Private Label, para atender principalmente os grandes players, né? Os grandes varejistas que a gente fala. Né? E a gente, eu acompanho o trabalho de vocês há um tempo, e eu percebi que você eu li, né, na verdade, sobre uma viagem que tu fez, e lá tu fala muito sobre busca de inovação. Isso. Tu viajou para Portugal, é isso? Tu foi para busca de inovação mesmo, entender esses novos mercados? O que tu foi buscar lá? O que te motivou a... Bom, Julie, Portugal hoje é conhecida como um case, digamos, de sucesso no mundo no ramo têxtil, porque o Portugal hoje, o têxtil de Portugal não era para existir mais hoje. Tá? Então eles se obrigaram a se reinovar. Diferente do Brasil, que tem um mercado fechado, que a gente fala, a gente não tem, por mais que a gente tenha uma Shein, hoje a gente não tem uma entrada de importados. Hoje o mercado não a concorrência não é aberta, né? A gente não, o mesmo mercado hoje que nos protege, eu entendo que também nos limita quem é de excelência hoje de exportar, né? Então, mas gera-se uma proteção. Lá em Portugal não, principalmente quando a China entrou no mercado da Organização Mundial do Comércio em 2000, eles foram bombardeados na Europa de produtos importados, com custo menor, uma agilidade menor.
E já tendo em vista isso, a Portugal pensou como a gente vai fazer para sobreviver como empresa, como núcleo, né? Como empresa têxtil portuguesa. Então ali se começou um movimento, principalmente engajado pelos empresários e junto com, acredito, com o poder público, de buscar qualificação e inovação. Eles começaram com alguns ciclos, que eu entendo que alguns a gente está começando só agora, já talvez 20, 30 anos de atraso, mas já está acontecendo. E outros, eles buscaram segmentações que são diferentes da nossa, mas servem como exemplo. Eu acho que aqui a gente tem plantas fabris muito grandes comparados que lá são empresas menores que olham muito hoje. Qual é o foco hoje de Portugal? Portugal hoje olha muito para as questões de sustentabilidade de produto, nichos de mercado hoje que olham para esse tipo de produto que envolve a matéria-prima, como foi produzido, qual a qualidade envolvida. Olhar principalmente para a qualidade do produto. Então isso permitiu eles hoje buscar trabalhar com grandes marcas, né? Que você vê aí que são referências mundiais. Né? Mercados mais exigentes, como os nórdicos, principalmente, que têm a pegada de sustentabilidade, pegada vegana, pegada de qualidade, mercado americano e principalmente o mercado próprio europeu, que tem ainda um olhar para o produto feito na Europa. Sabe? Então, eles têm esse olhar. Então, a gente foi lá entender como eles fizeram esse movimento, né? E esse movimento foi muito legal, porque, como eu disse, foi um movimento dos empresários na questão de dividir a informação. Algo que a gente ainda tem muitas barreiras. Tiveram que se unir para sobreviver. Sim, tiveram que se desenvolver. O investimento num centro que se chama hoje CITEV lá de desenvolvimento, principalmente de qualidade e de matéria-prima. Hoje eles são referências mundiais, principalmente em matérias diferenciadas. Eles atendem hoje a aeroespacial, aeronáutica, automobilística, de proteção pessoal. Então, eles desenvolveram técnicas para isso. E também a questão da sustentabilidade de reaproveitação de fibras. Né? Então, a gente foi conhecer muito essa simbiose, como eles trabalharam em cima disso e trazer um pouco dessas lições para cá. Né? Principalmente o modelo de produção também que a gente chama de clusterização. Né? São as regiões mais curtas, algo que a gente tem um pouco com a nossa geografia de Santa Catarina. Muitos aqui ainda não estão precisando levar a costura para tão longe, ainda conseguem. Nós somos um exemplo. A gente tenta ter esse trabalho, ter um cluster produtivo no máximo de 15 quilômetros. É uma dinâmica que eu tento trabalhar muito aqui, baseado um pouco no que eu entendi lá. Só que aqui ainda falta uma coisa que vem um pouco de encontro do que você falou. Nós não temos o envolvimento dos empresários junto ao poder público, de ver de como a gente pode construir em conjunto formas de melhorar a nossa dinâmica. Né? Então, enquanto a gente ainda tiver com o mercado fechado, nós temos uma barreira. Mas se porventura lá no futuro nós viermos abrir o mercado, por mais que a gente traga a redução das tarifas tributárias, nós vamos ter, acho que eu, na minha visão, nós vamos ter grandes dificuldades de qualificar a curto prazo padrões que hoje lá são mais maduros, principalmente de qualidade e de produtos diferentes, rapidez da informação, processos produtivos que a gente tem aqui nas empresas, mas são em menor escala, eu entendo assim, sabe? Então, isso foi uma escola, uma experiência muito válida e foi diferente de, por exemplo, por que eu não fui para a Ásia ver isso? Porque eu entendo que a Ásia traz alguns valores hoje que não são o que a gente está buscando. A gente está tentando buscar um pouco mais do que tem em Portugal e do que os meus próprios clientes hoje estão me mostrando que querem. Sabe? Então, acho que isso também vem... eu acredito que se Portugal teve que se reinventar para continuar existindo a indústria têxtil, fazendo produtos diferenciados, porque o basicão, de repente, importava. Né? Não vai mais. Eles, claro que nesse movimento hoje, eles foram um dos grandes... a Zara foi a empresa que gerou aquela questão de as coisas se encontram. Esse movimento da Zara de especialização bateu muito com o crescimento da Zara. Então, eles desenvolviam muito próximos ali e também permitiu a indústria portuguesa crescer como um todo, seja no desenvolvimento de produto. Né? Só que hoje a Zara já não está mais produzindo, talvez, a commodity. Por exemplo, a marca Zara já não é mais produzida dentro de Portugal. Talvez a Massimo Dutti, que é a etiqueta de valor percebido mais alto do grupo Inditex, ainda é feito, mas dali para baixo já não. Ele já está sendo feito no Marrocos, capitaneado por pessoas de Portugal. Quer dizer, os empreendedores ali, os empresários estão vindo trazer expertise produtiva em Marrocos, onde tem um custo hora menor, mas lá está ficando ainda... Por exemplo, eu fui em empresas lá que estavam fazendo Gucci, Balenciaga, collabs da Adidas com a Gucci. Então, isso foi legal vivenciar esses processos de qualidade e tudo que se exige lá. Né? Estava rolando uma Semana de Moda de Paris. A Semana de Moda de Paris, fazendo peças na hora que iam ser expostas lá, sabe? E você vê como eram construído isso, né? Dentro do modelo deles, mas com processos que acho que valem muito a pena a gente conhecer e trazer um pouco disso para cá, sabe? Ter essa troca, né? Que legal. É legal, mais experiência, né? Sim.
Top. Gente, vocês estão anotando isso aí tudo, gente? Eu preciso assistir depois de novo e anotar, porque eu não vou conseguir lembrar isso tudo. Cara, que experiência vocês viveram até aqui. Sim, e que busca legal, né? E vocês querem, sempre buscam o melhor. Cara, a gente não tem como, né? Ficar parado e querer fazer o mesmo de sempre, né? O mundo correndo desse jeito. Sim. E a gente tem que se adaptar a tudo isso. E vocês estão indo atrás mesmo de inovação, de como fazer as coisas e como viver nesse mundo hoje, né? Mas isso é legal, pela história dele, o pai dele buscava isso já desde o início, querendo uma máquina de bordado que nem tinha na região. E se for andar para trás um pouquinho mais, até aquele tear retilíneo da sua mãe já era uma inovação, entendesse? Porque não era todo mundo que tinha um tear retilíneo, muito de outras regiões, não é essa da essência da nossa região. Então, aqui, o pai tinha uma visão boa lá, depois com as máquinas de laser. Isso. Então, a gente vê que vocês, agora com vocês, antes com o pai, sempre vinham na vanguarda, sempre, né, se atualizando, né, e estando à frente, né, trazendo coisas novas. E agora a gente percebe uma preocupação também com essa mesma sensibilidade que o europeu teve, com essa preocupação da sustentabilidade, da governança, né, do social, de toda essa pegada até da certificação, né? Como é que chama essa certificação? É uma certificação ou é só uma sigla? O SG, você diz? O SG. Eu entendo. Se hoje há certificações, já eu não sei exatamente quais são todas no totalidade. Mas se segue uma filosofia. Eu entendo que hoje a filosofia é uma cultura. Tá? Compreendo. Como você destacou, eu entendo que empresas, tanto as empresas quanto quem você busca para fazer negócios, são motivados por cultura. Certo. Tá? A cultura da inovação estava muito próxima dentro da nossa empresa. Isso é fundamental. Como você falou, veio do meu pai, sempre fomos muito incentivados para isso. Entendo que, por mais que você tenha orçamento, não tem, se há uma oportunidade de buscar inovação algo que traga, vamos buscar. Acho que isso é fundamental de você buscar isso, né? Ter essa questão. Mas o SG hoje eu acho que vem muito pouco encontro deste movimento que a gente fez ano passado, em 2022, que foi trocar o nome da Bem Bordados para Benebo Têxtil, né? Que seria o início do terceiro ciclo que a gente fala. Neste movimento, nós saímos de um espaço menor e fomos para um espaço maior, né, produtivo. Da capacidade, dobramos a nossa capacidade de metragem, mais do que dobramos a metragem de capacidade, e também trouxemos mais maquinários e processos, né? E também trouxemos a busca de especialistas que nos ajudassem nos processos, sejam de qualidade, de envolvimento com a cadeia terceirizada, mas muito em frente com a cultura que a gente vê dos clientes que a gente atende, nossos parceiros comerciais. Nós começamos a identificar um pouco numa quebra de paradigma que se tinha na região, principalmente nacional, que a gente fala que o PL é muito refém do cliente, fica muito à mercê do cliente, então é um risco muito alto. A gente entendeu, principalmente, acho que a pandemia foi um checkpoint com relação a isso, que fez um pouco da mudança disso, e a gente identifica hoje que há alguns parceiros, em especial o movimento que eu falo que é o que eu tenho uma relação muito próxima da própria Renner, de cultura de negócio. Eu falo que é uma cultura, né? Se você for hoje falar com o Galó, lá com o Fábio, que são os presidentes, o Henry, que é o diretor, essa cultura com as compradoras, a cultura de tratar o fornecedor é um pouco diferente. Você tem que ter a competitividade, né? Você tem que ter a busca pela inovação. Você não é o pé no pescoço o tempo inteiro. Não, né? Há um pouco dessa troca, de entender... não é o meu, não é o teu, é o melhor para todo mundo, vamos construir negócio, né? Perfeito. Esse é o primeiro ponto. A cultura que eles fizeram na pandemia foi um movimento muito importante de garantir pedido, de pagar os fornecedores. Nossa, isso não tem custo, acho que isso é a manutenção. Aconteceu então, isso. Essa visão na pandemia me gerou assim, o que são essas culturas? O que leva você a buscar essas empresas que são sucesso, hoje são referência? A gente tem algumas aqui na região hoje, eu até destaco como é que a gente viu recentemente a apresentação da Viviane, que hoje é a presidente do Grupo Lunelli, para o olhar da sustentabilidade. A gente teve na pandemia, teve com eles realmente uma
relação dessa. A partir do momento que tudo fechou, veio um e-mail da Lunel lá. Todos os títulos das marcas estão prorrogados automaticamente tantos dias. Eles não perguntaram por quê, nem quando, já geraram essa possível cultura de negócio, sabe? Perfeito. Então a gente começou a identificar onde está se buscando isso. Então a gente começou a olhar o que é o... é no ESG. O que é o ESG? O ESG hoje só é olhado muito para a questão ambiental. Você só fala, eu sou ESG, meu produto é sustentável. Tá, legal, teu produto é sustentável, mas... A qual preço, né? Às vezes ele é sustentável a qual preço, né? É sustentável só para ti, economicamente? Oficina de costura. Eu coloco na etiqueta que ele é sustentável, mas ele se comprova na essência, né, quando você desmonta o produto, se ele realmente é sustentável? Sim. Não, a gente identificou que hoje tem empresas que estão buscando esse caminho. E estão buscando fornecedores que estão buscando esse caminho. Mas por que eles estão buscando esse caminho? Normalmente hoje são empresas, principalmente os magazines, que são empresas de capital aberto. Elas têm hoje uma pressão muito grande dos grandes grupos, principalmente de fora, que exigem hoje delas metas de cumprimento de etapas que envolvem etapas ESG. Tu vê como essa visão é importante e holística, grande, né? Sim. Porque os investidores fortes só vão botar o dinheiro, pelo menos 70%, 80% deles, em quem está de olho nessas metas, né? Nessas diretrizes, né? E já isso, eu não tenho a ilusão hoje que isso é uma utopia, é um conto de fadas, não. Cada vez mais está se... mas isso tem o quê? Tem um fator econômico nisso. Isso é fundamental. Todo negócio tem que dar lucro, tem que ter um fator de resultado, né? Sim. E esses... investidores que são de grupos maiores que buscam recursos e começaram a entender que o passivo que se gera, o risco do investimento em empresas que não seguem isso é muito grande, né? Então elas começaram a colocar essas exigências. E por outro lado, na ponta, o cliente, muitas vezes ele percebendo esse apelo do ESG, ele acaba pagando mais por isso, né, pelo produto, às vezes até muito mais do que aquele próprio produto vale, por conta desse... Sim ou não, já. Isso é que vem a grande questão que a gente está vendo hoje, sabe? A gente já chegou num padrão de escala hoje produtiva e alguns processos produtivos que... vou dar um exemplo. Essa camiseta que está aqui, ela hoje envolve... Ela é uma camiseta de meia malha, que é para o consumidor comum, talvez ela não esteja nem informando isso, mas ela hoje envolve vários processos que são considerados sustentáveis. E o que a gente considera hoje sustentável no ESG? O que a tua empresa gera, qual é o menor impacto ambiental que a tua empresa gera para o negócio, para o meio ambiente, o que tu gera de impacto ambiental no que tu produz, né? Certo. Então, a gente hoje é muito cobrado, no sentido de desafiado, a buscar eficiência nesse sentido, na parte ambiental, que seria o E, né? O que a gente fala que é o environment, né? Sim. Então, o que envolve ali. Então, por exemplo, essa peça aqui hoje, ela utiliza um algodão que se chama BCI, que ele é produzido lá, ele é cultivado com todo um processo que se considera sustentável. Isso gera-se um crédito que é distribuído pela cadeia. Então, esse algodão, ele é rastreado, né, nesse sentido, né? O processo de tinturaria envolvido nisso aqui hoje é um processo que se usa menos sal, menos consumo de água. Quer dizer, então... Mas ela não está diferente do preço do que sempre foi. Certo. Sabe? E ela não necessariamente o custo de uma malha dessa seja muito maior do que era anteriormente. Porque se vai se construindo o poder da escala que a gente fala é isso. No começo esse BCI custava muito caro, mas conforme ele foi ganhando escala, hoje ele é quase o preço. A diferença às vezes dele é de R$1 com um algodão normal, por exemplo. Sabe? Gerando a cultura e dissipando a cultura, então, a gente vai conseguindo alcançar isso. Então, se o nosso cliente hoje, como ele faz essa comunicação para o cliente... pode ser que eles façam de uma forma eficiente ou não, ou ele precifique em cima disso. Tem marcas que estão fazendo isso. Acho que a Osklen hoje é uma que tem não só o produto, mas tem toda uma dinâmica envolvida nela que permite ela fazer isso, que acho que é muito interessante conhecer, né? O tingimento, o envolvimento dos técnicos, criação de técnicas, né? A criação de cooperativas, sei lá, N fatores aí que criam disso. Só que o que destaca hoje, falando para a questão de negócio, que a gente fala, o ESG hoje, a gente sempre está colocando um Ezinho a mais, que é o econômico. Que todas as outras 3 letras têm que conversarem com o econômico. Porque senão fica só uma utopia. Né? Então, na prática não funciona. Na prática não. Então, onde entra o S? O S vem um pouco muito da cultura de você olhar, esse movimento que eu falo de você olhar para os que estão envolvidos diretamente no teu processo, que são os seus colaboradores, né? Criar melhores condições, não necessariamente financeiras, a gente fala. Qualidade do ambiente de trabalho. Qualidade do ambiente de trabalho, um respeito, uma diversidade, né? Formas que vocês conseguem construir isso, mas também por os teus fornecedores
ter uma relação social saudável com os teus fornecedores, né? De entender que eu não estou explorando, exigindo dele algo que vai torná-lo economicamente inviável, certo. E nem para os teus terceirizados envolvidos. Então, a gente já via isso muito no passado, a gente via, por exemplo, uma Henning, uma Teca, vocês tinham as associações. Então, a gente vê um pouco dessa cultura social ainda difundida a menor parte, mas aqui na nossa região. Mas isso está voltando muito forte agora, né? Então, a gente sempre tem uma prática, hoje tem uma parceria muito forte com nossos parceiros, principalmente de costura, de garantir que eles sejam economicamente viáveis, né? Você hoje tem a BVTEX, que já está muito mais difundido, que é uma prática social muito forte, que garante os tributos, garante a parte trabalhista na cadeia, mas daí agora vem a parte de nós, como os parceiros, de garantir a visão com os parceiros de que o que eu estou desenvolvendo junto com eles é garantir para eles o faturamento que eles precisam, mas também construir com eles a eficiência que eles precisam ter para serem profissionais nos seus negócios, né? As facções de costura, a gente sabe aqui, na sua grande maioria, ainda são muito... não tem profissionalismo. Amadoras na parte de gestão. E a gente tem que fazer um trabalho junto com eles para gerar esse... cresçam também. Cresçam, entendam números, eficiência, engenharia, né? Então é uma troca. A gente contrata consultores, vai lá, faz estudo de balanceamento, tem sistema interligados hoje que medem produtividade, dá produtividade. Então, cria-se essas culturas, né? E com os próprios fornecedores também, seja do fio, seja da malha. Então, você cria um ambiente, né, que é o social, que a gente fala, que busca o econômico, né? Isso é importante. E, por último, vem a governança. Aí a governança eu entendo que também é um fator muito importante, que uma empresa que quer crescer tem que ter governança. Ainda mais a gente que é família, entender qual o papel de cada um, e que cada um seja o mais profissional possível dentro daquela etapa que tem que exercer dentro da empresa, né? Isso é um ponto. A parte tributária entra na governança. Não adianta, se eu hoje não pagar os impostos que eu tenho, que eu devo, eu não consigo produzir para os parceiros que eu produzo. Né? Então você tem que estar todo olhando isso para entender que tudo isso tem que conversar, que entregue o E, que é o econômico, e que te qualifique para entrar como um fornecedor, um parceiro, nem de como fornecedor, como um parceiro para essas empresas hoje que têm a necessidade de ter parceiros assim, que entreguem produto, o produto é fundamental, mas que também te traga todo esse benefício hoje, né? Então, e também te permite te qualificar como empresa, né? Hoje a gente conseguiu construir fatores, por exemplo, a gente adquiriu agora em novembro um selo de qualidade assegurada, que vem muito desse movimento de mudar a estrutura, quer dizer, garantir que a gente hoje tem processos dentro da empresa que seguem um ritual, um rito ali, que pelo menos a gente valide etapas que garantam que nosso produto passou por aquilo ali e que a princípio tem qualidade assegurada, né? Legal. A gente recebeu, fez os testes da malha, as auditorias necessárias, né? Então, basicamente é isso, sabe? Muito legal. Júlio, né? Legal. Essa aqui é a produção de vocês, né? Isso. Sim. Cara, eu não sei, quem está assistindo se vai conseguir ver direito. As veias e as artérias. Metade vermelho e metade azul. Que lindo. Gente, isso aqui é um bolso. É um bolso. Como é que tu bordado na bailarina. Crochê na bailarina. Isso não é manual, né? É feito numa máquina industrial. Isso não é manual. Isso. Olha isso. Crochê. E esse é um produto nosso de entrada, né? Um produto que é para ter um preço competitivo de entrada nas lojas Renner, né? E a gente tem que gerá-lo numa grande escala, né? Então a gente está falando às vezes de uma produção de 12 mil peças, 15 mil peças que a gente tem que entregar num tempo rápido, com essas características de valor percebido que torna esse produto viável economicamente nessa proposta de custo, né? Então é um produto que hoje está entrando com uma matéria-prima sustentável, com uma técnica diferenciada que traz um pouco desse manual, né? Com um custo acessível, né? Com uma briga boa de preço. Não, eu digo uma briga justa, sabe, Jais? Isso que é interessante. Não, eu quero dizer que esse material, antes ele não brigava tanto. Não, hoje ele já chega... né? Então, ele já mais... Esse vem um pouco do diferencial que a gente fala que o consumidor brasileiro, na sua maturidade... Eu entendo que as empresas estão mais maduras no olhar do ESG do que o próprio consumidor. Mas eu acho que isso é inevitável. O Febratec Summit foi um movimento que eu falei, que a gente vê que já está começando a borbulhar e daqui a pouco, em 5 anos, cada vez mais a gente vai ver o consumidor olhando com o melhor carinho para isso. Como eu tenho percebido cedo também, a mesma visão que você também tem, de que parece que a gente já vem há tanto tempo trabalhando a sustentabilidade, né, e outras ações dentro da empresa. E hoje a gente vê, por exemplo, que nem a Febratec Summit que teve ali, apresentando bastante esse tipo de... E a gente meio cansado já
parece que a gente está cansando, mas é um movimento que está vindo agora. Então, tipo, agora, né? Então, tipo, mais uma sensação de perceber de quanto esse movimento é correto e que está tomando força a cada tempo, né? Isso está tão latente na nossa rotina já, porque para nós se tornou talvez um assunto comum. Isso. Mas quando veio a Febratex também pelo movimento das pessoas envolvidas, a gente viu, opa, que legal, a gente está numa dianteira, a gente está puxando um bonde de algo que está começando a se propagar de uma forma maior, assim, né? Isso é legal. Mostra, isso é um resultado do nosso trabalho também, vai que a gente está como no proposta de PL, a gente tem um diferencial no mercado com essa visão, né? Não só de produto, mas também de todo o contexto envolvido nele, né? Sim. Que legal. E hoje vocês, em questão de estrutura, assim, quantos funcionários vocês têm hoje? É tudo... Tá verticalizada a empresa? Todos dentro de casa? Eu vou falar um pouquinho aqui, só para não monopolizar aqui o assunto. Deixar a Thalita falar depois. Hoje nós temos grande parte do nosso produto, nossa produção interna, né? Nós estamos hoje com 120 colaboradores já. Legal. Nós temos o processo todo de desenvolvimento interno, tá? Que a Thalita coordena da criação até a piloto. A parte do corte é todo interno, né? A parte do bordado hoje é todo interno. Aí nós temos parceiros de estamparia. Nós não fazemos peças só com bordado. Nós também agregamos hoje a estampa com bordado ou só estampa, né? É isso que a gente talvez ia falar nessa mudança do nome da Benebol do ano passado, para também desvincular o nome da Bem Bordados com o bordado, né? Certo. Porque a gente já está há mais de 10 anos como confecção e as pessoas ainda acham, né, ou achavam que a gente estava prestando serviço de bordado. Então, por isso que ano passado a gente decidiu mudar o nome só fantasia, razão social continua mesmo, Bem Bordados, isso. Mas por isso, porque assim, como a empresa já era confecção, a gente estava com dificuldade de achar mão de obra especializada, né, porque as pessoas ainda achavam que era empresa de bordado. A gente recebia muitos contatos para fazer orçamento de bordado. Então, a gente estava recebendo constante, né? Então a gente mudou o nome justamente por isso, para desvincular. E nesse movimento, como o Marcelo comentou, a gente faz peças lisas também, peças com estampas, com aplicações, peças de tecido plano lisas também. Então, por isso a mudança, né? Então, no entendimento do nosso negócio, conforme a gente foi vendo, principalmente no começo, a gente entendeu que, claro, o bordado é o nosso core business, nossa essência, né? Sim. Mas a gente entendeu também que a gente tem uma simbiose muito grande com nossos parceiros hoje de trazer soluções de produto, né? As estilistas hoje, as equipes dividem, dão a confiança pra gente hoje de, tá aqui a arte, me entrega o produto pronto. Isso é muito, muito bom, né? Essa simbiose. E isso também nos permite hoje buscar, né, nessa ampliação comercial, outras oportunidades de negócio que não só vinculadas ao bordado, mas também dentro de entender do cliente o que eu posso te ajudar mais, né? Sim. Que outra oportunidade eu tenho. Então, nesse quesito, a gente começou não só com a gente, mas também com parceiros aqui da região, alguns que até já passaram aqui pelo podcast, eu acho que é muito legal destacar isso, que são referências aqui em excelência, de técnica, principalmente de inovação. Sim. Tem tentado trazer para os nossos clientes peças que tragam esses detalhes que eles possam agregar para a gente como parceiro, sabe? Então, hoje, 20% a 25%, dependendo do mês, de peças que nós produzimos, não já envolvem o bordado, já envolvem peças que são outros processos, sabe? Já deu uma mesclada legal. Então, dentro da vinda do novo espaço que a gente se mudou em setembro do ano passado, a gente elevou nossa equipe para 120 diretos, né, internos. Nossa capacidade hoje instalada está mais ou menos de 150 mil peças mês já, né? Legal. Considerando que 80% disso hoje é com o bordado. Então, a gente tem um grande parque fabril de maquinários lá, com várias técnicas, isso que é um grande diferencial que a gente tem. E aí, olhando para a qualidade, para o olhar, para o processo, a gente teve que trazer para dentro também laboratório de validação de matéria-prima. Quer dizer, tudo que a gente recebe, a gente tem que validar gramatura, peeling, o toque, encolhimento, né? Isso tem que ter, porque senão não atingiu, garantir, né? Não atingiu o que pede a ficha técnica, devolve para o fornecedor. Ele vai ter que processar e fazer isso de novo para a gente, né? E o processo também de acabamento, principalmente para fazer as peças que exigem um detalhe maior, uma passadoria, né? A gente está fazendo bastante hoje, a gente já tem algumas células de tecido plano, camisaria, então isso exige uma passadoria diferente, um acabamento. 30%, 40% que a gente produz hoje, a gente faz internamente toda a parte do acabamento e embalagem. O restante a gente hoje faz com parceiros terceirizados, né? Tá? Junto com todo esse envolvimento.
Que legal. Nossa, legal. casal, que Né? incrível. Mais um casal que trabalha junto, tá? E trabalha muito junto, gente. Como é que é isso? Nessa mas função toda. antes de nesse falar, negócio. ela falar sobre o desenvolvimento, quer falar alguma coisa do desenvolvimento ainda da fábrica? que a Porque gente depois eu quero falar sobre o casal. Tá certo. Eu já tô me antecipando aqui. Então, sobre o desenvolvimento, A gente já falou tudo, a diferença do teu trabalho com PLs, os tempos de desenvolvimento. de entregas. Tem uma aproximação bem boa com as compradoras, então você consegue atender elas, tipo que nem o Marcelo falou da questão de já entender o que elas querem e já jogar o produto na mesa já resolvido, já pronto. Essa experiência de atender cada cliente que estão atendendo hoje. Assim, Sim, né? a gente tem uma equipe de estilistas, cada Quantas pessoas tem nessa tua equipe? Como funciona o teu desenvolvimento? Então, hoje a gente tem uma equipe de 12 pessoas, a gente tem três estilistas, tem modelista, tem auxiliar de modelagem, tem engenharia de cadastro, tem desenhista, tem programador de bordado. O que mais que eu tô esquecendo? A gente tem de pilotagem, né? Tem daí líder de amostra, tem as costureiras de amostra, tem a operadora de máquina de bordado de amostra. Então, essa equipe ali está desenvolvendo produto o tempo todo, está gerando ideias, está costurando, está criando modelagem, está testando o tempo todo, sempre apresentando ideias, inovações para os nossos clientes, né? Daí, além daquilo que eles pedem, você manda sempre umas invenções novas, umas sim. A gente gosta de ideias. fazer isso, sabe? Eles gostam muito. Eles devem ficar bem loucos na hora que recebem os materiais. E o legal é que hoje, você tem alguns processos internos, principalmente do desenvolvimento, um diferencial que a gente faz, a gente comprou uma máquina de amostra que tem todas as técnicas que as nossas máquinas produtivas têm. Então, a gente não precisa parar a máquina de produção hoje, Perfeito. né? Perfeito, E às vezes, né? enquanto a gente está fazendo desenvolvimento ali, que como a Thalita falou, as Era uma boa briga o isso dia aí, inteiro, né? Isso, na verdade, é aquele investimento que se paga de longe. Assim, sabe? Se você tiver a oportunidade na sua empresa, aí, no que é que seja, invista no desenvolvimento em algo que vai te gerar ideias e produtos para ofertar. E isso gera negócio, isso se paga com certeza, sabe? Que legal. Que show. E então, casal, como é trabalhar junto em casal, então? Tem muito envolvimento dos dois em algo diariamente? Ou é cada um no seu quadrado mesmo e... Tem envolvimento. Assim, é complexo, né? Ser casal e trabalhar junto. Bem complexo. Mas hoje a gente já está lidando bem com isso, né? Acho que no começo foi bem difícil. Quando a gente começou lá, uns 10 anos atrás, acho que foi bem difícil, porque as coisas eram difíceis no começo, então foi bem difícil. Mas a gente fez uns combinados na época, que a gente segue até hoje. A gente tenta não falar de trabalho em casa, né? Show. E, às vezes a gente fala alguns assuntos mais urgentes, né? Começa e termina daí. É, isso. E como a gente tem... a gente marca uma reunião no dia seguinte na fábrica para falar sobre as pendências, porque a gente trabalha junto mesmo. Eu sou a parte do produto, Marcela a parte comercial, então é um setor bem integrado, a gente está conversando o tempo todo, né? E como a gente tem um filho agora de 6 anos, então já uns 6 anos tem uma rotina com o filho em casa, então isso me deixa um pouco mais leve, eu acho, né? Já não traz tanto trabalho para casa. Então, hoje em dia, sim. é mais fácil, né? Sim. Não, eu acho que, como a Thalita destacou, conforme a empresa cresce, você vai gerando principalmente processos e culturas, vai difundindo a cultura do teu negócio, a qualidade, a responsabilidade, isso você vai conseguindo, isso vai ajudando a gente a minimizar esse estresse, digamos assim, né? Certo. Esse é um ponto fundamental. Mas eu acho que também vem essa questão de nós dois nos entendermos que isso é a nossa paixão, a nossa carreira, né? A gente gosta da mesma coisa, acho que isso ajuda muito o casal. Vocês devem entender verdade. isso melhor do que a gente, né? Quando você está falando das dores, você está falando das mesmas dores, a pessoa te entende, isso é muito fundamental. E claro, a personalidade. A Thalita é um amor de pessoa, ela tem uma paciência enorme. Sou muito paciente. A decoração agora. Eu sou muito paciente, realmente. Ele já é um pouco mais estressado, eu falo que mais agitado. você é muito as coisas lógico, se encaixam. eu sou muito lógico, então às vezes eu não consigo entender como as pessoas não entenderam aquilo. Então, mas aí eu vou Mas é o mastigando equilíbrio, aquilo e vou né? entendendo. O equilíbrio. Tudo na base do equilíbrio.
Então, mas a gente se complementa, né? A paciência. E a gente tem a família ali, acho que é junto, né? Toda a família tá engajada, então todo mundo tá vivendo a mesma... A mãe da Thalita já trabalha, ainda trabalha no varejo, então ela tá envolvida nesse ramo. Então a gente tá falando sempre as mesmas dores, tá todo mundo vivenciando o mesmo dilema. Nós estamos no nosso mundo, digamos assim, sim, né? Não tem um externo ali. A gente e quando é paixão, as glórias e as dores, assim, às vezes tudo bem, levou um assunto pra casa, mas é aquele mais legal, né? Aquele assunto mais legal que tu tá ansioso pra tratar com a Thalita, ou a Thalita tá ansiosa. Exatamente, né? Os problemas, as coisas, então a gente segura. Então tá bom. Segue a vida em casa e tudo certo, né? Eu acho isso. Exatamente, é isso aí. Massa, mais uma dica, gente, ó. O equilíbrio, né? As pessoas iguais também têm que se preparar um pouco melhor pra isso, né? Pra trabalhar junto, pra fazer as coisas. Mas a gente tenta tirar o glamour da coisa, né, Jolie? Lógico. O negócio tem perrengue, tem que ter maturidade. O tempo te dá maturidade, te dá casca, né? Te dá experiência pra buscar os atalhos. Aqueles um problema que é 10, tu vê que ali na tua experiência, não, é 3, dá pra resolver rapidinho. Então a gente vai tirando isso aí, né? Meu, gente, que conversa mais incrível, quanta informação. Tudo com ideias, amor. Eu preciso chegar em casa e conversar. Não, só amanhã. Meu, eu tô muito, muito agradecida por tanta informação, de vocês falarem tudo isso, toda essa inovação, toda essa carga que vocês têm, que carga de muitos anos de experiência, né? E que assim seja, que vida longa para Benebow Têxtil, né? Agora. Obrigada, gente. E vocês querem passar alguma... Cara, fala alguma coisa aí para quem tá no PL agora, quer começar no PL ou não quer ter algum conselho, alguma mensagem pra gente finalizar o programa aí pra... Eu acho que sim. Para quem está começando, eu acho que sim, tem que achar um nicho ou identificar alguma oportunidade, uma falta de alguma demanda no mercado, começar. Boa. E começar, né? Porque assim, não é fácil, vai errar, vai ser difícil. Mas se tiver muita dedicação, trabalhar, eu acho que dá certo, né? Tem que ter essa visão, eu acho que vários entrevistados de vocês que passaram por aqui também teve um começo assim, né? Sim. Não é fácil. Alguns mais, outros menos, mas enfim, tem muito perrengue no começo. Só que faz parte, né? Tem que começar. E eu sempre destaco que o PL ele é um nicho menor de potenciais clientes que você pode entrar, né? Então, vale sempre aquela máxima que eu coloquei. Você... validar os teus valores, né? Acho que é importante. Tem uma compradora me falou uma frase que eu guardo hoje, eu acho muito engraçado. O mundo do PL é uma lata de ervilha. Você vai botar a mão, vai ser sempre as mesmas pessoas que tu vai tirar lá de dentro. Então, essa relação do contato que você leva de uma empresa para outra, errar, todo mundo erra, pode falhar numa produção, mas seja sempre verdadeiro, seja correto, né? Tem esses valores, porque essas pessoas que estão no mundo do PL, elas estão depositando em você um orçamento, uma responsabilidade que você tem que resolver um problema para elas. Eu sempre falo, acho que a escola da prestação de serviço me fez entender, por mais que eu seja em indústria, eu estou entregando uma necessidade, uma carência. Então, tem que ter essa avaliação, essa responsabilidade, né? Acho que esse olhar para o nicho é muito importante, isso é uma oportunidade, tá? Todas as empresas têm uma necessidade e você buscar isso e correr atrás, gente, porque infelizmente... quem está, acho que na dianteira hoje está muito à frente, tem empresas que estão com um estágio bem elevado de maturidade nisso, mas tem muita marca que está começando aí e está precisando de parceiro, sabe? Que logo ali na frente, a gente tem casos assim de empresas que começaram muito pequenas com a gente, eram menores espaços físicos até que nós como empresa, e hoje são enormes, tem mais de 100 lojas aí, sabe? Legal. Então isso é muito legal. E eu também queria deixar só um agradecimento aqui, né, para minha família. Acho que é fundamental. A gente se emociona, né? Sim, com certeza. Isso é inevitável. Os nossos colaboradores, tem gente aí que está com gente 20 anos junto. Que massa. Fundamental. Os parceiros, clientes, e os fornecedores, né? Acho que tudo isso fortalece. Tudo constrói, né? Tudo constrói isso que vocês têm hoje, que fizeram até agora. Parabéns, gente. Obrigado. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. Falem para nós como encontrar a Benebow, então. Que emoção. Então, nós temos o nosso Instagram, que é @benebow.têxtil.
Certo, legal. Eu acompanho lá o Instagram bem institucional, bem legal, bem informativo. Parabéns também. Essa é uma luta de toda a empresa também, né? Demonstrar isso. Eu acho que os colaboradores e fornecedores e todos os teus parceiros enxergar aquilo lá é legal, né? Sim. Não fica oculto, é uma coisa que dá vontade de dar os parabéns todos os dias, dá vontade de estar junto e isso... Caminhar para o mundo melhor, né? Isso aí. Então, parabéns, Marcelo. Parabéns, Thalita. Obrigada, parabéns gente. ao time, né? Que tem um baita de um time. Sem eles a gente faz um trajeto, o resto a gente depende deles, né? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Gente, muito obrigado, ouvintes. Que episódio massa, cara. Quanta informação. Escrevam aqui, tem muita dúvida, eu tenho certeza que tá na caixola de vocês. Se tiverem dúvida, escrevam, a gente dá um jeito de repassar. Até o próximo episódio. Tchau, beijos. Bom, jovens.